Fala meus amigos, tudo bem? Aqui é o professor Vinícius Elias e estou aqui para ensinar para vocês, relembrar com vocês aqui racionalização de denominadores. Esse assunto normalmente a gente acaba estudando lá no nono ano, né? Mas ele é muito importante para as outras séries seguintes também, para o ensino médio, porque muitos assuntos lá, quando você vai resolver a questão, você depende de saber racionalizar. Eu digo isso principalmente até lá no terceiro ano, por exemplo, quando a gente tem números complexos lá, é essencial que você saiba racionalizar denominadores. Eu vou dividir essa aula em 3 partes, para que você saiba, então, no nível gradual, ou seja, do nível mais fácil para o nível mais complicado. Ou seja, a gente vai avançando nos casos mais simples, dos casos mais simples para os casos mais complexos, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro nível, né, que eu vou chamar, né, primeiro nível, seria, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, se eu tivesse aqui a seguinte situação, tá? Aqui eu teria, por exemplo, supondo que eu tenho aqui 2 sobre raiz de 10. Pessoal, racionalização de denominadores, de certa forma, significa transformar o denominador, que é essa parte de baixo, lembrando lá que o de cima é numerador e o de baixo é denominador. A racionalização consiste em transformar esse número de baixo, que é o denominador, que é um número irracional, em um número racional, tá? Isso facilita as contas muitas vezes, tá? Na verdade, a ideia é essa, que facilite a conta, porque fazer a operação com números irracionais, da maneira que está aqui, por exemplo, com a raiz embaixo, é mais complicada. Então aqui, uma saída que nós temos é justamente o processo de racionalização de denominadores. Então vamos lá, acompanha aqui comigo. Quando eu pegar uma situação como essa, eu vou observar essa raiz que está embaixo, tá? Esse cara que está embaixo aqui é o cara que está me atrapalhando, tal. Eu vou chamar ele de fator racionalizante. Esse cara aqui é que eu vou repetir aqui na frente 2 vezes, tá? Eu vou repetir esse carinha em cima e embaixo, tá joia? Entendeu aqui? Então eu peguei o cara de baixo, repeti 2 vezes na frente, multiplicando, tá? E aqui eu vou fazer o quê? Vou fazer a multiplicação do primeiro termo com o segundo aqui de cima, ó. São 2 frações e para multiplicar 2 frações, eu multiplico os 2 termos de cima e os 2 termos de baixo. Os 2 termos de cima aqui, se eu multiplicar, 2 vezes raiz de 10, cuidado com isso, 2 raiz de 10, aqui 2 vezes raiz de 10, vai dar 2 raiz de 10. Professor, por que não é raiz de 20? Porque eu não posso multiplicar esse número 2 por um número que está dentro da raiz, tá? O número que está fora por um número que está dentro, eu não posso fazer essa operação. Então, eu apenas junto esses 2 números, tá? Se tivesse raiz aqui no 2, se os 2 tivessem raiz, aí tudo bem, eu multiplicaria os de dentro. Mas como não tem, não pode, tá? Fica só dessa maneira aqui mesmo. Eu vou agrupar esses 2 caras. Multipliquei lá em cima, então 2 vezes raiz de 10 deu 2 raiz de 10. E embaixo, agora sim, eu tenho raiz nos 2 termos. Então, se tem raiz nos 2 termos, eu posso multiplicar os termos de dentro, tá bom? Então, aqui, se eu multiplicar os termos de dentro, pessoal, raiz de 10 vezes raiz de 10 é a mesma coisa de raiz de 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. Então, beleza, eu tenho aqui, né, uma raiz em cima e uma raiz embaixo. Quando eu vou fazer o processo de racionalização, quando eu inicio o processo de racionalização, embaixo aqui normalmente eu consigo simplificar ou calcular essa raiz. Então eu vou fazer isso. Lá em cima não dá para fazer nada por enquanto, eu vou manter. E aqui embaixo, pessoal, raiz de 100 é 10, né? 10 vezes 10, 100. Então raiz de 100 é 10. Então aqui, beleza, ficou 10. Pessoal, agora a pergunta que eu faço para vocês. Acabou a conta por aqui? Não acabou, tá? Dá pra gente deixar ela mais bonita, a gente consegue deixar ela mais bonita aqui. Sempre que possível a gente vai tentar simplificar ao máximo para enxugar esse número, tá? Isso facilita pra gente nas contas. Então aqui, ó, veja que o 2 e o 10 são números pares, são números que dá para simplificar. Aqui eu posso simplificar por 2, tá bom? Simplificando por 2 aqui, eu consigo então, ó, 2 dividido por 2 vai dar 1, tá? Raiz de 10 aqui. E aqui embaixo, 10 dividido por 2 vai dar 5. Quando eu tenho 1 aqui do lado de fora, eu nem preciso colocar, tá? Porque 1 vezes raiz de 10 é o próprio raiz de 10, então nem preciso colocar. Então aqui vai ficar raiz de 10 sobre 5. Então aqui aprendemos a fazer racionalização de denominadores nesse primeiro caso. Esse primeiro caso, pessoal, é quando eu tenho uma raiz somente embaixo, tá? Eu poderia ter uma raiz em cima também.
Então é o segundo caso que eu vou trazer aqui para vocês. Acompanha comigo, olha só. Eu tenho aqui a letra B, que eu vou ter uma raiz aqui de 5 e embaixo eu vou ter aqui uma raiz de 2, tá? Isso de repente pode acontecer aí no seu exercício. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer da seguinte forma. Mesma ideia do anterior. Eu olho para baixo, quem é o cara que está me atrapalhando, porque a ideia é tirar ele daqui, ó. Lembra que eu tinha raiz de 10 aqui, racionalizei, ela sumiu? Ela ficou lá em cima, né? Então aqui, ó, eu simplifiquei esse número, né? Na verdade, eu peguei e transformei esse cara que era irracional e deixei o denominador aqui em um número racional, tá bom? Agora, pessoal, aqui, 5, raiz de 5, raiz de 2. Mesma coisa, quem está embaixo aqui, raiz de 2. Eu vou pegar ele, que é o fator, então, que eu vou multiplicar, repetir em cima e embaixo. Cuidado, muita gente, às vezes, quer repetir o 5 aqui em cima e o 2 embaixo. Não é, eu vou repetir somente o de baixo, por isso que eu estou destacando ele aqui para você, tá bom? Eu vou repetir o mesmo número aqui em cima e aqui embaixo, tá? Então, cuidado com isso na hora de você resolver a questão. Feito isso, o que nós fizemos naquela hora? Multiplicamos o de cima e o de baixo, os termos de cima e os termos de baixo. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Raiz de 5 vezes raiz de 2, eu posso multiplicar os de dentro? Posso, porque eu tenho raiz nos dois termos. Aqui eu não tinha, mas agora eu tenho. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa de raiz de 5 vezes 2. 5 vezes 2 é 10, tá? E aqui embaixo eu tenho raiz nos dois também. Posso multiplicar, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2, 2 vezes 2, 4. Então, aqui é a mesma coisa da raiz do número 4, tá? Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz do número 4. Pessoal, o que mais que dá para fazer aqui? Essa raiz, veja que essas raízes de cima, normalmente elas não são exatas, por isso que eu não calculei. Raiz de 10, nós não temos raiz exata de 10, tá? Aí eu vou repetir o termo de cima e verificar o que dá para fazer embaixo, porque eu sempre vou fazer um ajuste aqui embaixo, tá bom? Então aqui, pessoal, perceba, eu tenho raiz do número 4. A 4 tem raiz exata? Tem, 2, tá? Então aqui, 10, raiz de 10 sobre 2. Pergunta para vocês, pessoal, posso dividir essa raiz de 10 por 2 e falar que é a raiz de 5? Não posso, tá? Por quê? Eu só posso fazer a operação, pessoal, lembra que eu só faço multiplicação, né, pegando os termos de dentro, trabalhando com os termos de dentro, se eu tiver duas raízes, a mesma coisa é a divisão, eu só posso fazer a divisão de uma raiz por uma raiz. Então aqui, ó, esse cara aqui, ó, tem raiz e esse não tem. Eu não posso dividir 10 por 2 e falar que é 5, isso está errado, tá bom? Se fosse o número decimal, se eu calculasse a raiz quebrada aqui desse número 10 aqui, aí até o resultado dessa raiz, que seria um número quebrado, sei lá, 3, alguma coisa, dividido por 2 eu poderia fazer. Mas a raiz de 10 do jeito que está aqui, eu não posso dividir por 2 e falar que é a raiz de 5, tá bom? Tem como fazer mais alguma coisa aqui? Não, não tem. No exercício anterior eu podia simplificar, mas aqui eu não tenho ninguém de fora para simplificar, eu só simplifico aqui fora. Então eu não posso simplificar 10 e 2, porque eu só posso pegar aqui os caras que estão do lado de fora para poder simplificar. Como aqui é 1, não tem ninguém, então aqui a resposta é essa, acaba aqui mesmo, tá? Esse é um segundo caso que tem, que é uma possibilidade que pode aparecer aí na sua prova. E uma outra situação que nós temos também aqui, pessoal, é quando eu tenho um número aqui atrapalhando, tá? O seu professor, ele pode querer dificultar, ele pode, de repente, dificultar o exercício para você, colocando algum número aí para dificultar, né? Para te dar um susto, porque você treinou bem o A e o B aqui, aí ele põe uma letra C que você não estava preparado e aí você começa a chorar na hora da prova, tá? Não tem que chorar, não. Perceba o seguinte aqui, ó. É a mesma ideia, tá? Eu vou pegar aqui... Vou usar o mesma cor que eu estou usando aqui. Aí, beleza, pessoal. Quem que é o fator? Quem que é a raiz? Eu só vou olhar para a raiz, cara. Eu não vou olhar para o restante, não. Eu vou olhar apenas para a raiz e observar que esse vai ser o meu fator. Quem que é a raiz que está aqui embaixo que está incomodando? O 5, a raiz de 5. Então, eu vou pegar aqui, ó, raiz de 5, dividido aqui por raiz de 5, tá? Multipliquei aqui na frente os fatores. E aí, agora eu vou fazer aquela multiplicação normal, tá? Olha só, 20 vezes raiz de 5. Eu posso multiplicar o 20 com 5? Não posso, porque o 20 não tem raiz. Então, eu só junto, igual eu fiz na letra A. Então, aqui, ó, 20 raiz de 5. Beleza. 20 vezes raiz de 5 dá 20 raiz de 5. Agora, aqui embaixo, pessoal, esse 2, ele está aqui fora. E aqui, perceba que se não tem nada é 1. Então, perceba aqui comigo, ó, 2 vezes 1
é 2, ou seja, você simplesmente repete esse número que está aqui, tá? E aí, eu multiplico as raízes agora. Raiz de 5 vezes raiz de 5, 5 vezes 5 é 25. Então, eu vou manter a raiz com o 25 aqui dentro. Então, 5 vezes 5, 25, tá bom? Agora, eu vou repetir em cima, porque normalmente eu faço os ajustes embaixo primeiro. Aqui, pessoal, se for raiz exata, normalmente será, na verdade vai ser, né? Você calcula essa raiz exata. Então, tá vendo que o 2 está aqui de fora da raiz? Eu vou repetir esse 2 e vou multiplicar pelo resultado da raiz. Essa raiz aqui, ó, a raiz quadrada de 25 é 5, né? 5 vezes 5, 25, né? Então, tá aqui, ó. Então, tá aqui o 5 dessa raiz. Então, embaixo sobrou 2 vezes 5. Dá para eu fazer essa conta, ó. Então, aqui, 20 raiz de 5 sobre 2 vezes 5 dá 10. Pessoal, agora eu posso ajustar, simplificar, dividir? Posso, tá? Aqui em cima, 2 por 10 na letra A, eu simplifiquei. Por que eu não dividi, pessoal? Porque o de cima é menor do que o de baixo. Então, eu apenas simplifiquei. Quando o de cima for maior do que o de baixo, eu tento fazer a divisão. E nesse caso aqui vai dar certo, ó, tá? Se não for uma divisão exata e você não quiser trabalhar com o número quebrado aí, você simplifica. Mas aqui, se você, mesmo que você queira simplificar, se você simplificar aqui corretamente, vai sumir esse cara de baixo. Aqui eu tenho, pessoal, 20 dividido por 10, tá? 20 aqui dividido por 10, certo? 20 dividido por 10 vai dar 2, tá? Porque 2 vezes 10, 20. E o 5 eu apenas vou o quê? Repetir. Então tá aqui o resultado da minha racionalização. Perceba que nem sempre você vai terminar com fração. Você começou com fração e aqui eu estou terminando com um cara que não é fração. Então perceba que isso nem sempre vai acontecer, tá? Não é obrigatório que isso aconteça, tá bom? Então, ó, eu vou encerrar esse videozinho aqui com esses três exemplos aqui e eu volto na próxima parte dessa aula te explicando, então, outros casos um pouco mais avançados, tá bom? Mas isso aqui já te ajuda demais, assim, você vai ter muitos exercícios que vai precisar disso aqui, tá? Em geometria a gente usa bastante isso aqui, quando você vai aplicar um termo numa fórmula e tal. Então, geometria plana, a gente usa muito isso aqui lá em trigonometria, no 9º ano e ao longo de todo o ensino médio, na física, isso aqui cai demais. Então, é muito importante esse assunto, tá, pessoal? Racionalização de denominadores, nossa aula parte 1, e aí a gente já volta com a nossa aula parte 2 com exercícios mais avançados, beleza? Até daqui a pouco!